Olá, professora, boa noite. Então, aqui vou apresentar aqui o relatório 7 do circuito magnético, eu e o João, a dupla. Aqui alguns conteúdos que a gente vai estar passando: introdução, circuito magnético, associação eletromagnética, simulação do circuito sem o gap, com o gap e a conclusão. Então, a introdução do circuito magnético. Então, o circuito magnético consiste em uma estrutura que tem uma maior permeabilidade, ou seja, ela consegue, o fluxo ele fica mais confinado, ele se concentra nessa estrutura que tem aqui uma permeabilidade maior que outros materiais, por exemplo, madeira e tudo mais. Então ela fica limitada a esse percurso que ela é criado. Então aqui, por exemplo, temos aqui um circuito magnético, que seria essa estrutura aqui de metal. Esse metal tem uma permeabilidade elevada, grande, para esse fluxo magnético ele ficar meio que confinado aqui dentro. Isso aqui é um exemplo sem o interfluxo, que a gente chama também de gap. E isso aqui é um exemplo com gap, que ele teria aqui, por exemplo, uma quebra nessa estrutura, né? Teria aqui um segmento aqui incompleto, vamos dizer assim. E também o circuito consiste também no rolamento de fios condutores. Aqui, por exemplo, o cobre seria esse enrolamento de N espiras, por exemplo. Aí que o caminho dele, que esse fluxo magnético vai passar, se a gente colocar aqui uma fonte, vai gerar uma corrente, e essa corrente vai criar um fluxo magnético nesse caminho fechado. Um exemplo foi o que eu acabei de falar aqui, do circuito magnético, está mostrando aqui na figura. Basicamente eu expliquei no slide anterior, né? Então aqui consiste de uma estrutura metálica, onde o fluxo vai ficar confinado. Se a gente colocar aqui um enrolamento aqui de N espiras, sei lá, com um fio condutor, por exemplo, de cobre, a gente colocando uma fonte de tensão aqui, alternada, por exemplo, e vai gerar uma corrente. Essa corrente vai gerar um fluxo magnético através dessa estrutura metálica. E essa estrutura metálica, tendo a permissividade alta, ela vai fazer com que gere um fluxo, porque esse fluxo vai ficar confinado aqui dentro. Um exemplo é transformadores. Geralmente a gente tem aqui no primário uma bobina, né? Uma espira aqui de condutores, enrolamento de condutores, que a gente chama de bobina, que seria a primária, onde vai colocar uma fonte de tensão aqui, ou sei lá, de um transformador da rede elétrica, 3.8 kV, que é o primário. E a gente quer, aqui seria um exemplo de um transformador, tem um transformador elevador e um abaixador de tensão, então aqui seria abaixador. Então aqui a gente coloca, por exemplo, 220 volts. A relação de tensão seria em relação a quantas espiras, ou seja, quanto de rolamento a gente tem, que já poder controlar o quanto de tensão a gente vai querer que saia aqui do secundário. Então, o transformador, ele é um exemplo de circuito magnético. Igual eu falei antes também, a permeabilidade magnética é uma propriedade física que ela mede a capacidade de um material de conduzir essas linhas de campo magnético. Então, ela indica o quanto o material permite um campo magnético de se formar dentro dele. Igual eu falei, se a gente tem uma permeabilidade magnética alta, esse material ele confina o fluxo magnético ali dentro, então a gente tem uma maior eficiência nesse sistema, tem menos perdas. Quanto mais alta é a permeabilidade, o material é mais fácil de conduzir aqui, de ter o fluxo magnético, né? De magnetizar, por exemplo, o ferro. E quando a permeabilidade magnética é baixa, o campo magnético passa com mais dificuldade, por exemplo, como o ar ou o vácuo. E essa permeabilidade ela é representada por essa letra Mi, essa letra grega Mi.
e sua unidade aqui no sistema internacional é henries por metro. Então aqui a gente tem algumas relações matemáticas que a gente faz a análise desse circuito, desse circuito magnético, com essas expressões. Aqui está falando que o divergente da densidade de fluxo é igual a zero, ou seja, o campo ele diverge. E aqui a gente tem que o rotacional da intensidade de campo ela é igual aqui à densidade de corrente. Então, considerando um circuito fechado com N-espira, percorrido por uma corrente, isso vem da lei de Ampère, que a integral do caminho fechado da intensidade de campo sobre uma superfície, um caminho fechado, ela vai ser igual aqui a N, que seria o número de espiras vezes a corrente que está circulando, e que é igual também à força magnemotriz, que faz a analogia aqui a circuitos como fosse a tensão, né? Tensão elétrica, do circuito elétrico. Então, temos que a força magnemotriz ela vai ser igual a N, que é o número de espiras, vezes a corrente. Aqui a gente faz a associação do circuito elétrico e magnético. Então, por exemplo, por ser bem parecidas as equações e também por ter o campo magnético, o campo elétrico, ele ter uma relação, a gente consegue ter equações parecidas tanto por circuito elétrico, tanto pelo circuito magnético. Então, falando aqui sobre o circuito elétrico e o circuito magnético, né, temos a associação dos dois. Temos aqui que a densidade de corrente ela vai ser igual à condutividade elétrica vezes o campo elétrico, isso no circuito elétrico, enquanto no circuito magnético temos que a densidade de fluxo magnético vai ser igual à permissividade vezes aqui o campo magnético. E o circuito elétrico, a gente vai voltar a comparar os dois, cada expressão, que aqui a corrente elétrica total é igual à integral de uma superfície aqui da densidade de corrente, e o fluxo aqui magnético total é igual à integral da superfície S aqui da densidade de fluxo. E temos aqui no circuito elétrico que a tensão é igual a resistência elétrica vezes que a corrente. Enquanto no circuito magnético temos que a tensão seria aquela força magnemotriz, ela vai ser igual a fluxo magnético, vezes aqui a relutância, né? Quer dizer, relutância. Temos então essa comparação do circuito elétrico e do circuito magnético. Aqui está um exemplo do circuito elétrico e aqui do circuito magnético. Não um circuito, né? Mas aqui uma espira. Uma bobina com N espiras e aqui o material. Temos também aqui seria a resistência elétrica, e aqui a gente tem a relutância magnética, que seria igual aqui a L, que seria o comprimento, dividido aqui pela permeabilidade magnética, vezes aqui a superfície que o campo está passando, está cortando. Então, na nossa prática, a gente vai usar aqui a relutância, igual eu falei antes, que é igual que é o comprimento do caminho magnético, dividido aqui pela permeabilidade magnética do material e da área da seção transversal, que é onde que está circulando o fluxo, né, magnético. Temos aqui também que o fluxo magnético ele vai ser igual a força magnemotriz dividido pela relutância aqui do ferro, por exemplo, outro material, mais a relutância aqui do gap. Então, se a gente tiver um circuito onde a gente tem o gap, né, o circuito magnético, a bobina, por exemplo, tem um gap, tem uma linha, vamos supor, tem
uma linha cortando, igual eu falei ali no começo do vídeo, a gente vai usar também essa relutância do gap. Aí é isso. Agora, na parte do problema proposto para esse relatório, que é a de um núcleo magnético envolto por uma bobina, sendo que essa bobina possui um total de 10 espiras e em cada fio dela passa um total de 400 miliamperes, a gente propôs uma modelagem matemática para o circuito, um circuito magnético. E nele a gente visa obter o fluxo magnético, que pode ser representado pela razão entre a força magnetomotriz e a resistência do circuito. A resistência ela é obtida pelo caminho médio do núcleo magnético, dividido pela permeabilidade magnética e a área, que é a seção transversal desse núcleo, que é um dado do problema. De posse desse fluxo magnético, a gente pode obter tanto a indutância do circuito quanto a energia associada a ele. E também pela lei de Ampere, que é a integral de HDL igualando a força magnetomotriz, a gente pode obter também tanto a densidade de fluxo magnético, a densidade de fluxo magnético e a intensidade de fluxo. E vale lembrar também que essa integral ela pode ser simplificada, já que o percurso é um percurso simples, conhecido, então a integral de HDL vai virar apenas o produto entre a intensidade do campo magnético vezes esse caminho médio. Agora já na parte da simulação, como era de se esperar, o fluxo magnético ele se concentrou todo nesse núcleo, já que a permissividade magnética dele é muito maior do que a do ar, e sendo que na borda do núcleo, nas bordas externas, teve essa menor densidade de campo magnético. E no software a gente parametrizou os valores, né, o valor de corrente, que é o valor da entrada da bobina, e ele proporcionou para a gente, de novo, o módulo da densidade de fluxo e também o módulo do campo magnético. E vale mostrar que a gente obteve valores bem parecidos, tanto para o cálculo teórico, quanto para o valor simulado. Né? Aqui a indutância a gente encontrou um valor de 3,5 vezes 10 a menos 5 Henrys no cálculo teórico. E pelo simulado a gente obteve 3,4 pelo cálculo via energia e pelo fluxo 3,9. Todos com a potência a menos 5, né, Henrys. Então foram valores bem próximos. E a intensidade de campo magnético a gente encontrou de 5,26 ampere por metro, sendo que o software proporcionou para a gente um valor de 5,8, e a densidade de fluxo magnético a gente encontrou de 0,03 Tesla, enquanto o software gerou 0,04. Então foram valores bem próximos, bem satisfatórios. Já agora para análise com um gap no material do núcleo, a gente tem que desconsiderar essa distância que é do gap no caminho médio e considerar o valor dele à parte, como uma nova resistência aqui em série com a resistência equivalente do núcleo. Então a gente faz o cálculo dessas duas resistências de forma separada para obter o nosso valor. Aqui novamente o procedimento é bem parecido. A gente utiliza novamente a lei de Ampere, integral de HDL igual a força magnetomotriz, só que agora a gente precisa, igual eu disse, separar os dois valores do caminho médio e do gap, já que são duas resistências diferentes, né, tem que ser contabilizado separadamente. E só que dessa vez a gente obteve primeiramente o fluxo para
a densidade de fluxo magnético para depois obter o fluxo, né, pelo fluxo líquido, né, que atravessa a superfície. Então, utilizamos aqui a integral de BDS. Novamente, pelo fluxo, a gente consegue aferir os valores da indutância e da energia associada ao circuito. E agora, a diferença nessa simulação é que esse gap provoca uma dispersão do fluxo magnético. Então, a concentração maior nele é geralmente oposta a esse gap, aqui no material ferromagnético, mas ocorre essa perda aqui pela dispersão do fluxo magnético. Então, novamente, parametrizando esses valores, né, o valor da permeabilidade magnética, da corrente, das dimensões do núcleo e do gap, o software é capaz de gerar para a gente os valores, né, de densidade de fluxo, de intensidade de campo também. E a comparação, novamente, do calculado com gap e do simulado com gap. Novamente, a gente teve uma aproximação bem bacana aqui dos resultados, né, que o H do núcleo foi de 0,02 A por metro, enquanto do calculado, né, enquanto do simulado. Enquanto do simulado foi também 0,02, alterando aqui as próximas casas decimais. E do gap foi de 132,9 contra 135 ampere por metro, sendo que o gap teve uma intensidade muito maior desse campo. Então, com o software QuickField, a gente pode ter uma visualização melhor do efeito do gap no núcleo, com essa dispersão visual que a gente teve na simulação, e também da variação dos parâmetros do circuito, né? A variação da intensidade de campo e da energia do circuito, e também da indutância, a variação que o gap proporciona para o material. E no geral, a gente teve uma boa concordância com os valores analíticos e a simulação, e foi evidenciado também o impacto desse entreferro na distribuição do campo magnético e na eficiência do circuito.